Fala galera, a graça e a paz de Cristo Jesus, saúde a todos vocês. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Daremos sequência à nossa aula de EBD sobre tentação e hoje veremos quem são os agentes da tentação. Fechamos os nossos olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, te agradecemos por tudo porque nada nos tem faltado. Sobretudo, a alegria da tua salvação, que é a coisa mais importante que temos. Que o teu Espírito Santo possa ministrar todas as coisas, Senhor, nessa aula, porque é o Espírito de Cristo quem opera tudo em todos. Ele é o autor e consumador na nossa fé. E nós seguimos assim, Senhor, não por vistas, mas pela fé no Filho de Deus. Fica conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, fazendo a recapitulação da última aula, nós vamos ler um texto de Tiago que faz o resumo de toda a aula anterior. Diz assim o texto, Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 12, diz assim a palavra do Senhor. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que sejamos como que os primeiros frutos, como que as primícias de tudo o que ele criou. Esse texto é um resumo da última aula. Ele é autoexplicativo, então fica como reflexão para que possamos nos recordar da aula anterior. Bom, hoje falaremos então sobre os agentes da tentação, que na verdade são meios pelos quais, tá certo? O cristão é seduzido para pecar contra Deus. Diríamos até que são os meios pelos quais a criatura ela se volta contra Deus, contra o seu Criador. Nós retornaremos ao Jardim do Éden, onde tudo começou, né? Tudo começou quando o diabo teve um encontro com Eva, onde aquele cenário existia uma árvore proibida por Deus de ser consumida em relação ao seu fruto. Sabemos o que aconteceu, houve pecado naquele meio ali. Porém, o agente da tentação em vigor foi o diabo. Ele é o primeiro agente da tentação em que se tem notícia, né? Sabemos também que Satanás é homicida desde o princípio, é mentiroso, ele é o inimigo, ele é o adversário. Todas as características. Essas são as características desse agente da tentação. E ele talvez seja o maior agente da tentação, assim como a nossa carne, que veremos nas próximas aulas. Bom, quem é o diabo? Quem é Satanás? Quem é esse agente da tentação? A informação que nós temos dele é que ele era um ser de luz, ele era um querubim ungido, assim como é relatado em alguns textos da palavra, textos esses que são profecias, são relatos sobre Babilônia, sobre o rei de Tiro, porém que ultrapassam aquilo que se pode dizer sobre um ser humano. Então nós ficamos com essas referências, são textos inclusive de dupla referência, né? E aí nós temos essas informações sobre quem era esse agente da tentação, de quem era Satanás. Simplesmente ele quis ser igual ao seu Criador. Ele quis ser até maior do que Deus. Ele foi tentado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo de querer ser maior do que Deus. O resultado final foi a sua própria queda moral. E aí, nós ficamos então com essa primeira informação. Primeiro agente da tentação, o diabo.
Bom, nós temos um texto que fala sobre isso expressamente, que é o texto lá em Gênesis 3, versículos 4 e 5. Fala sobre a queda do homem, né? E nós vemos ali a atuação de um dos agentes da tentação, que é o diabo. A serpente, ela tenta Eva, por sua vez tenta Adão. E ali nós temos todo o cenário do pecado. A queda do homem então está estabelecida. E o mundo então passa a ser governado por Satanás. Nós vemos isso expressamente no Velho Testamento em diversas passagens. E no Novo Testamento também. Bom, vamos então a um outro agente, já que falamos do mundo, vamos a um outro agente da tentação, que é o próprio mundo. O que a palavra nos diz sobre isso? Na primeira epístola de João, né, em seu capítulo 5, especificamente no versículo 19, nos dirá que nós somos de Deus, mas o mundo jaz no maligno. Significa que o mundo ele está sob o domínio de Satanás, sob o seu governo, de uma maneira que todo aquele que não é nascido de Deus carece da sua glória, porque Satanás ele atua nos filhos da desobediência, ele os cega, ele não dá entendimento a eles. Significa que através de Satanás você não pode conhecer a Cristo, somente através do Espírito Santo de Deus, que é isso que a palavra nos afirma, e glória a Deus por isso. Nós não padecemos no mundo, nós não somos do mundo, nós não somos do maligno, nós não somos de Deus. Louvado seja o Senhor por isso, pela sua determinação e graça, pelo seu amor. Como é que fica então a situação do mundo? Bom, a palavra diz em Romanos, o apóstolo Paulo nos dirá que o mundo, ele aguarda, né? A natureza aguarda com ardente expectativa o momento em que os filhos maduros de Deus serão revelados. Que somos nós, né? Somos eu e você. Não somente, isso não é somente direcionado aos seres humanos, é direcionado a tudo. As plantas, os animais, a fauna, a flora, tudo. De uma maneira geral. O mundo ele espera, ele aguarda isso. Ele geme com dores de parto. Essa é a condição da natureza. Bom, então, nós podemos dizer o seguinte. Como então, essa é a pergunta, né? Como então o crente deve viver nesse presente século? Sóbria, justa e piamente, à luz da palavra, seguindo os caminhos de Cristo, sendo santificado pelo Espírito de Cristo, orando a Deus, sendo um servo fiel, sendo um filho maduro de Deus. Quais as concupiscências que o crente deve então renunciar? Ora, as mundanas. Em Gálatas capítulo 5, nos dirá alguma coisa sobre isso. As obras da carne, que é também um agente da tentação. Veremos este nas próximas aulas. A tendência do pecado, ela gera a morte. Pecado significa errar o alvo. A tentação, que é gerada pela própria concupiscência da nossa carne, ela em Cristo Jesus, ela é combatida. Ora, as armas das nossas milícias, né? As armas da nossa milícia não é carnal. Embora vivamos na carne, nós não lutamos segundo a carne. As nossas armas são espirituais, poderosas em Deus, capazes, né, de destruir fortalezas. Não somente as nossas, mas também a das pessoas, a da natureza. Certo? Deus confia em nós. Deus confiou a nós o seu Espírito Santo para que possamos manifestar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Fiquemos com isso, irmãos. Nossa conclusão dessa aula é que, embora haja agente da tentação, embora haja o diabo, ou até mesmo o próprio mundo como opositores, né? Mas sabemos que nós temos crido, sabemos que Deus é maior do que todas essas coisas. E Ele nos dá condições de suportarmos todas essas coisas. Porque Ele nos ama com amor incondicional, com amor absurdo. Que eu e você não compreendemos, mas nós queremos pela fé. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Fiquem ligados nas lives e
a graça e a paz de Cristo Jesus. Saúde!